Banido de 70% dos Estados Unidos. Quase destruiu o mundo. Tudo isso por causa de um saco de amendoim esquecido no chão. Tudo isso e muito mais, hoje, no Grafitando. Quem é? Sou eu, seu Nanquim. O que você quer, incógnita? Não vê que eu tenho que retocar minha lataria? Só quero te pedir um favor, senhor. Posso entrar? Ai. Seja breve. O programa já vai começar. O programa de hoje é sobre os stands de Gravity Falls, certo, chefe? Sim. Por que a pergunta? Então, o piloto do meu programa pode ser sobre sua história de Gravity Falls? Seria uma ótima oportunidade. Gravity Falls é um poço sem fundo de mistérios e... Tá. Já entendi. Eu autorizo sim. Mas com uma condição. Sim, chefe. Qualquer coisa. O programa de hoje tem que fazer sucesso com o público. Senão seria um desperdício de recursos produzindo um programa que ninguém quer ver. Sim, chefe. Claro. Trate de torcer para que o público goste da história dos stands. Ou nada de programa pra você. Agora some daqui. Bom programa, chefe. Sejam todos muito bem-vindos, amados telespectadores, a mais um episódio do programa de entrevista Grafitando, onde seus personagens favoritos contam suas histórias mais icônicas. E no episódio de hoje, um dos vigaristas mais famosos dos desenhos animados lutou contra anomalias esquisitíssimas na falsa pacata Gravity Falls, banido de 70% dos Estados Unidos e de 2% do México. Quase destruiu, mas depois salvou o mundo. Ele mesmo, Stanley Pines. Não precisa de tanta bajulação. Sou só um velho qualquer. Obrigado por aceitar o convite, Sr. Pines. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Normalmente eu não aceitaria em hipótese alguma falar sobre isso na televisão. Mas como vocês não passam nesse mundo, eu pensei, por que não? Enfim, indo direto ao ponto, Sr. Pines, trouxemos você aqui para falar sobre a sua história de origem. Me fala, qual foi a virada de chave que fez o senhor ter que contar sua história para seus sobrinhos? Essa é uma ótima história. Bom, vou tentar ser breve para pular logo para a parte boa. Eu estava prestes a reativar o portal, mas eu fui preso por agentes do governo por roubar material radioativo, consegui fugir. O SUS e as crianças descobriram sobre o portal ativou e o Stanford saiu de dentro dele. Já começou na correria! Pode apostar que sim. Quando o Ford acabou de sair do portal, eu fui dar um abraço nele e tomei um belo soco na cara. Nada mais do que justo, levando em conta tudo que eu fiz. Eu já vou chegar lá. Nós dois brigamos que nem dois adolescentes, mas depois que o Ford viu a Mabel e o Dipper, ele me largou. Eu expliquei pra ele que eles eram os sobrinhos dele, e ele cumprimentou os dois. O Dipper obviamente estava mais do que animado. Conhecer o criador desses diários era provavelmente o maior sonho do garoto. Depois de eu explicar sobre os agentes do governo, ele disse que tinha tempo até eles chegarem na sala onde estávamos, e só precisávamos pensar em um plano. A Mabel disse que essa era uma boa hora para contar toda a história. E o Ford acabou revelando que eu tinha roubado até o nome dele. Até isso, Sr. Pines! Haha! Por 1000 rascunhos! Agora, finalmente indo pra história. Há uma vida inteira atrás, eu vivia com a minha família em Nova Jersey. Nós vivíamos em cima da loja de penhores do papai. Mamãe era uma vidente por telefone. Além de mim, tinha meu irmão gêmeo, Stanford. Nós dois éramos como unha e carne. Ford era o cérebro e eu era a força bruta. O Ford nasceu com uma deformidade que fazia ele ter 6 dedos, o que fez ele desde sempre gostar de mistérios, esquisitices e ficção científica. Nós tínhamos o sonho de velejar em busca de aventuras. Por acaso do destino, enquanto nós dois explorávamos uma caverna que achamos na praia, encontramos um barco velho naufragado. Nós tiramos ele de lá e batizamos de Stan de Guerra. No mesmo dia, enquanto consertávamos nosso futuro belo barco, uns idiotas vieram encher a nossa paciência. Tentaram botar a gente pra baixo, dizendo que nós não teríamos ninguém além de nós dois como amigos.
mas a gente não se abalou nem um pouco. Os anos foram passando, nossa amizade só crescia e o Ford ficava cada vez mais inteligente. Passávamos nosso tempo livre trabalhando no stand de guerra. Ford sempre ganhava prêmios e comemorávamos juntos. Até que um dia, fomos chamados para a diretoria. Mas quando chegamos lá, só o Ford entrou. Eu escutei tudo da porta. Membros de uma tal de West Coast Tech queriam ver a invenção do Ford da Feira de Ciências. E se gostassem, ele seria aprovado para estudar lá. Fiquei sentido, já que eu ficaria sozinho sem o Ford. Na calada da noite, eu entrei no salão da Feira de Ciências. Eu vi a invenção do Ford e fiquei com raiva. Na minha cabeça de jovem egoísta, era a culpa daquela maldita máquina, que meu irmão ficaria longe de mim. Eu bati na mesa e a geringonça pifou. Eu até tentei consertar, mas não deu nada certo. Na noite seguinte, o Ford já sabia o que eu tinha feito, já que o tonto aqui esqueceu um pacote dos seus amendoins favoritos no chão do ginásio. Ele ficou triste, decepcionado, mas papai ficou furioso. Ele me pegou pela camisa e me jogou na rua. Disse que eu só voltaria quando fizesse milhões de dólares. Eu até pedi pro Ford me defender, mas ele fechou a cortina. Completamente compreensível. Eu tinha acabado com a primeira grande oportunidade da vida dele. Como eu disse antes, ele não estava com raiva, só triste. O Ford sempre foi o mais sentimental de nós dois. Sr. Pines, a história tá muito legal, mas agora a gente vai dar uma paradinha pro recado dos nossos patrocinadores. Rastreador de fantasmas, Nankin. Só detecta depois da possessão. Ok, pessoal. Intervalo. Eu preciso de um cigarro. Oi, garoto. Oi, tio Regi. Você importa se eu te acompanhar no cigarro? Não, claro que não. Senta aí. Então, como tá a entrevista com o Stanley? O público tá gostando dele, mas eu me decepcionei. E qual seria o motivo? Eu achei que eu ia entrevistar um vigarista e mitomaníaco de carteirinha, mas ele tá todo arrependido e redimido com as oportunidades que ele aproveitou. Sempre esses desenhos que esquecem da sua verdadeira potência e se tornam pessoas melhores. Tô ficando farto disso. Entendo como você se sente, garoto. Realmente é decepcionante. Mas você se lembra do que eu te ensinei, não é? Tudo por audiência. Tudo por audiência. Seu público tá gostando? Isso que importa. Heróis vendem. Redenções vendem. Não se esqueça disso, garoto. Ok, tio Regi. Agradeço pelo conselho. Pela soberania dos Nankins? Pela soberania dos Nankins. Voltamos dos comerciais. Sr. Pines, por favor, pode continuar sua história. Onde eu estava mesmo? Ah, sim, a parte que eu fui expulso de casa. Peguei a única coisa que me sobrava, que era meu carro, e fui em busca da fortuna que daria a minha vida de volta. Tentei vender muitos produtos, mas nenhum que não seja fajuto o suficiente para valer uma citação. Enquanto isso, Ford entrou em uma faculdade não tão nerd quanto a que ele queria. Mas com aquele crânio e espírito de CDF, ele se tornou PhD 3 anos mais cedo do que o esperado. Seja lá o que PhD signifique. Por causa disso, ele escreveu esse negócio importante que chamam de tese e ganhou um patrocínio mais gordo que uma vaca premiada para fazer a própria pesquisa científica. Mas o que estudar? Ele pensou. Lembra que eu disse que sempre lascavam nosso cano, porque o Ford tem 6 dedos? Isso fez ele juntar as peças e decidir estudar sobre anomalias. E depois de uma investigação, não me pergunte quanto tempo, ele nunca deixou claro, ele descobriu um lugar com a maior concentração de anomalias nos Estados Unidos. Uma pequena cidade madeireira, chatinha, pão com ovo no estado de Oregon. Gravity Falls. Finalmente, a dita Cu já foi citada. Enquanto Ford estava preparando seu projeto que mudaria não só a vida da família, mas de toda a realidade, eu estava no fundo do poço. Vivendo no mesmo carro que eu tinha quando fui expulso de casa, cercado de produtos fajutos que só me ajudaram a afundar cada vez mais e ser banido de um estado após o outro. Eu até ligava pro Ford para pedir ajuda,
Mas assim que eu ouvia a voz dele, desligava sem dizer nada. Meu fracasso e minha solidão eram grandes, mas o meu orgulho e vergonha de pedir ajuda era maior ainda. O tempo passou, e Ford foi catalogando cada vez mais bizarrices em Gravity Falls, anotando todas elas nos seus famigerados diários, que Dipper foi encontrar anos depois, e acabou se metendo nessa bagunça. Sempre tentei proteger as crianças acima de tudo, mas no final, tenho que admitir que se não fosse por elas, estaríamos fritos. Não só eu ou Ford, mas toda a nossa dimensão. Bom, depois de um tempo anotando esquisitices, Ford começou a se perguntar: de onde veio tanta coisa esquisita? E como elas foram parar no nosso mundo? A única resposta possível seria uma outra dimensão além da nossa, que afeta tanto nossa realidade que causa essas estranhezas. E qual era a única solução? Construir uma passagem para a dimensão de origem da estranheza. A mesma dimensão de onde vem todas as monstruosidades perigosíssimas que ele já sabia da existência de todas elas. Olha, Stanford é um gênio, mas ele com certeza nunca ouviu a expressão "a curiosidade matou o gato". Para ajudar ele na construção do portal, ele chamou o antigo amigo de faculdade dele, o jovem, mas brilhante mecânico Fiddleford McGuggett. Espera! O velho louco McGuggett! Ele mesmo. Como ele ficou daquele jeito? Toma um chá de cadeira, rapaz. Eu já vou chegar lá. Depois de um tempo construindo o portal, ele estava pronto. Mas no primeiro teste, McGuggett acabou sendo puxado para o portal junto com um boneco de testes. Mesmo Ford puxando ele de volta, a cabeça do coitado ficou alguns segundos dentro do portal, o que foi o suficiente para deixar ele lelé da cuca. O coitado disse que esse portal traria não só as respostas que o Ford desejava, mas o fim do mundo. E depois se demitiu. Depois dessa burrada, o Ford embarcou na paranoia de vez e decidiu que precisava de ajuda para dar um jeito nisso, mas tinha que ser de alguém de confiança. Um dia, sozinho em um quarto de hotel de beira de estrada chechelento, alguém bateu na minha porta. Devendo para Deus e o mundo, pensei que era ou Deus ou o mundo vindo para cobrar uma das dívidas. Então já peguei o taco de beisebol para me defender. Só que aí, para minha surpresa, era só o carteiro, que deixou um cartão postal de Gravity Falls e foi embora. Tinha a assinatura do Ford na parte de trás, com o endereço da cabana dele e mandando eu ir sozinho. Como era a primeira vez em 10 anos que meu irmão me procurou e eu não tinha nada a perder, decidi atender o pedido. Quando eu cheguei lá, fui recebido com placas e avisos tão convidativos quanto um mendigo de paletó e cachimbo pedindo esmola. E antes mesmo de bater na porta, o Ford abriu já apontando uma besta carregada na minha cara. Mas quando viu que era eu, me convidou para entrar. Depois de explicar bem por cima, ele pediu para eu seguir nosso sonho de velejar, levar o diário dele para bem longe daqui e se livrar dessa coisa. Eu fiquei furioso. Depois de todos esses anos, ele só me chamou para pedir para eu ficar longe dele de novo. Nós pelejamos um pouco, acabamos ativando o portal sem querer e o Ford foi sugado por ele. A última coisa que ele fez antes de ser sugado pelo portal foi jogar o diário para mim e mandar eu guardar. Mesmo sem saber o que aconteceu, eu tinha certeza de uma coisa. Eu precisava salvar o Ford de seja lá onde ele foi. Para isso, eu tinha que continuar aqui em Gravity Falls pelo tempo que for necessário. Para isso, eu percebi uma oportunidade. Foi aí que eu transformei a cabana do Ford na cabana do mistério para pagar as contas, roubei a identidade do Ford e forjei a minha morte. Depois de contar a história, precisávamos dar um jeito nos agentes do governo. Foi aí que o Dipper tirou a arma de memória do bolso, a mesma que o Ford amplificou o sinal e apagou a memória de todos os agentes. Basicamente é isso. Depois desse dia, nós continuamos um pouco ariscos um com o outro. Mas depois do nós conseguimos realizar o nosso sonho de velejar o mundo. Sr. Pines, muito obrigado por contar essa emocionante história. Com certeza o público adorou descobrir mais detalhes sobre um dos... Eu que devo agradecê-los. Foi um prazer ficar diante dessa bela plateia.
Obrigado, Sr. Stanley, e obrigado você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Se gostou do conteúdo, não deixe de nos acompanhar. Nossas transmissões são todos os domingos, então fica ligado. E esse episódio de Grafitando fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até mais. Corta! Você saiu muito bem, Stan. Foi um bom programa. Disponha. Agora cadê meu cachê? Em 2 dias ele vai estar na sua conta. Não se preocupe. Isso! Ajuste a nave para sair hoje mesmo. Temos que estar longe daqui em menos de 2 dias.